No coração pulsante da África reside um reino que desafia qualquer medição fácil. Não é um país, nem uma fronteira, nem uma única selva. É um organismo. Um oceano verde tão vasto que cria seu próprio clima, como se respirasse por conta própria. Um império de árvores, água e sombras que se estende por diversas nações, sustentando silenciosamente uma parte essencial do equilíbrio do planeta. A Bacia do Congo. Aqui, o ar tem peso. A umidade adere à pele como uma segunda camada. A luz não incide diretamente, ela se filtra, chega em fragmentos como se a floresta escolhesse o que revelar e o que ocultar. E sob esse dossel infinito de folhas, a vida não apenas existe. Ela compete, conspira, se adapta e às vezes desaparece sem deixar rastro. Esta floresta não é um cenário de teatro, é um laboratório antigo. Por ele corre uma artéria como nenhuma outra, um rio colossal, escuro e poderoso, capaz de mudar a história de uma espécie sem jamais tocá-la. Um rio que carrega não apenas água, carrega o destino. Suas correntes separaram linhagens, isolaram populações e impulsionaram a evolução por caminhos diferentes durante milênios. O grande rio Congo não é uma linha num mapa. É uma fronteira biológica, uma parede líquida que dividia mundos inteiros. Ao norte e ao sul, criaturas muito semelhantes seguiam caminhos diferentes, como se o planeta tivesse escrito duas versões alternativas da mesma história. E no cerne dessa história estão eles. Os grandes símios, os gigantes gentis, as inteligências ancestrais, seres com emoções, hierarquias, memória, estratégia e medo. Aqui a força por si só não basta. E não basta ser rápido. Para sobreviver no Congo, é preciso dominar uma linguagem invisível, a linguagem dos sons abafados, dos aromas suspensos na umidade, dos sinais ocultos que viajam entre as folhas e os galhos. Bem-vindo ao Congo. Uma longa expedição, densa, repleta de revelações que nem sempre serão confortáveis. Nesta floresta, a palavra gorila não descreve um único animal. Ela descreve diversas formas de grandeza, diversas respostas evolutivas a um ambiente que exige especialização. Existem gorilas feitos para pântanos e clareiras alagadas, gorilas forjados para a vegetação fibrosa do solo, gorilas adaptados ao frio e à neblina de altitudes extremas. Eles são relacionados, mas não são a mesma coisa. E cada uma representa uma forma diferente de conquistar o mesmo Império Verde. Na vasta extensão ocidental da bacia, onde as florestas dão lugar a pântanos e o solo se transforma em uma área escura e alagada, o gorila das terras baixas ocidentais prospera. Ele vive em clareiras alagadas e áreas onde a floresta se abre o suficiente para que a luz do sol alcance o solo e a vida vegetal floresça. Apesar de seu tamanho enorme, este gorila mantém uma agilidade surpreendente. Um macho adulto, um dorso prateado em plena forma, pode parecer uma massa muscular impossível. E ainda assim se move com cuidado entre troncos de árvores, raízes escorregadias e vegetação densa, como se conhecesse cada centímetro daquele labirinto. Sua vida é dominada por uma obsessão: frutas. Na selva, as frutas não são um recurso confiável. Elas não aparecem quando se quer, mas sim quando a floresta decide. Algumas árvores frutificam de forma imprevisível, e essa incerteza obriga os gorilas a percorrerem vastos territórios. Eles não são andarilhos errantes, são cartógrafos biológicos, memorizam rotas, estações do ano, áreas de abundância e áreas de escassez. A selva é o mapa deles, mas também a sua armadilha, porque cada movimento aumenta o risco. No entanto, o gorila não vive apenas de doces. Nas clareiras alagadas, encontram plantas aquáticas ricas em minerais. Este é um detalhe crucial, pois esse suprimento mineral pode definir a saúde do grupo, influenciando a fertilidade, o crescimento e a resistência dos indivíduos. A dieta é energia, mas também é química. E a química determina o destino. O líder do grupo não governa com gritos constantes. Ele governa com presença. O gorila prateado é um estrategista paciente. Seu corpo enorme não é apenas força, é uma mensagem. E seu gesto mais famoso, a batida no peito, não é um simples ato de agressão, como muitos imaginam.
é comunicação, um tambor de carne e osso. O som viaja por quilômetros de vegetação. É um sinal acústico complexo. Ele diz, este território tem um dono. Ele diz, este grupo está unido. Ele diz, aqui há um macho forte, mas também uma família que permanece coesa, mesmo quando se dispersa para se alimentar. Mas se nos deslocarmos para leste, a floresta muda de caráter. O terreno começa a subir, os frutos tornam-se menos previsíveis em algumas áreas, a vegetação rasteira ganha maior destaque e a estratégia de sobrevivência se transforma. Eis que surge um gigante ainda mais corpulento, gorila de Grauer, também conhecido como gorila das terras baixas orientais. Isso não é apenas grande, é colossal. É o maior primata vivo do planeta. Uma massa construída para processar vegetação fibrosa em quantidades aparentemente impossíveis. A vida deles não gira em torno da busca por frutas como se fossem um tesouro caprichoso. Sua vida é sustentada pela abundância do solo. Folhas, caules, cascas, medula de bambu, material duro, resistente. Recompensa de baixo gasto energético para a maioria dos animais, mas não para ele. Seu sistema digestivo é uma fábrica, uma câmara biológica projetada para extrair o máximo do mínimo. Seu tamanho não é um luxo, é uma ferramenta. Permite que ele se alimente por horas, se mova calmamente e converta o que para outros seriam resíduos vegetais em combustível vital. E justamente por causa desse tamanho, seu estilo de vida é muito mais terrestre. Subir em árvores frequentemente deixa de ser eficiente. Não é que ele não consiga, é que não lhe convém. A gravidade rege seu mundo e ele aceitou isso. Seus grupos costumam ser grandes e coesos. A autoridade do gorila prateado é absoluta, mas ele raramente precisa ser brutal. O poder deles não se baseia na violência constante, mas na estabilidade. Em um ecossistema onde a energia pode ser gerenciada de forma mais eficaz, o conflito é custoso, a paz é uma estratégia. E então, ainda mais acima, além da floresta tropical, o mundo muda novamente. As montanhas Virunga erguem-se como uma muralha. A neblina envolve a vegetação, o ar esfria, a vida desacelera, torna-se mais pesada. Aqui, a altitudes superiores a 3.000 metros, encontra-se um domínio isolado. O gorila da montanha. Este gorila parece ser feito de uma matéria diferente. Sua pelagem é mais longa e densa. Não é por estética, é para sobrevivência. O frio é implacável. E nessas altitudes, frutas são quase inexistentes. Não há doçura fácil por aqui. Há fibras, há caules, há folhas, há medula de plantas. Um banquete constante de alimentos resistentes. Comer não é um momento. É um trabalho. Esses gorilas passam grande parte do dia se alimentando. Energia é preciosa, mas nessa dureza, a montanha forja algo excepcional, laços sociais mais fortes. Os grupos são notavelmente tolerantes. O macho dominante não se preocupa em patrulhar fronteiras como um tirano territorial. Aqui, ele se torna um patriarca, a figura central de um clã unido, onde os jovens brincam com uma liberdade surpreendente sob o olhar atento de gigantes que, apesar de seu poder, mantêm uma calma que parece quase humana. É um contraste comovente. Gigantes nascidos no frio que aprendem a sobreviver não apenas com força, mas também com coesão. Mas o Congo nunca permite que uma história fique simplesmente em silêncio. A serenidade da floresta é enganosa. Sob a sombra de árvores antigas, onde a luz se reduz a um crepúsculo verde, há outra presença. Uma ameaça silenciosa que compartilha o território com esses grandes símios. Um predador que não compete com eles por frutas ou folhas, compete por carne. E sua existência é definida pela emboscada. Ainda não o vemos. Apenas pressentimos a sua possibilidade. No Congo, o perigo raramente se anuncia claramente. Ele se insinua, ele se esconde, ele se move silenciosamente. E então nos lembramos da grande divisão, o rio. Essa fronteira líquida que dividiu as histórias evolutivas em duas. Ao sul do Congo, as selvas profundas guardam um segredo que não existe no norte. Um parente muito próximo, uma inteligência diferente, um mundo social que parece contradizer a lógica brutal da sobrevivência. O bonobo vive aqui, às vezes chamado de chimpanzé pigmeu, embora esse rótulo não faça jus à sua importância.
O bonobo é esguio, com membros mais longos, e move-se com fluidez pela copa das árvores. Seu rosto escuro é emoldurado por tufos de pelo que se separam no topo da cabeça, e seu olhar, quando encontra o nosso, evoca uma sensação inquietante. Reconhecimento. Como se a floresta estivesse refletindo um espelho para nós. O bonobo alimenta-se principalmente de frutas, mas não é apenas um coletor. É onívoro. Complementa sua dieta com folhas, gramíneas e, ocasionalmente, pequenos animais. Não é um predador feroz como o chimpanzé em algumas regiões, mas também não é inocente. Na selva, ninguém é. A diferença reside em como eles lidam com conflitos. E aqui o bonobo quebra todas as regras que normalmente imaginamos para os grandes símios. A sociedade deles é governada por mulheres. Embora os homens possam ser maiores e mais fortes individualmente, as mulheres formam alianças estreitas e duradouras, coalizões que funcionam como uma estrutura política, mães, irmãs, filhas, solidariedade transformada em poder. Elas controlam os melhores recursos, ditam o ritmo social e a posição de um homem depende em grande parte da posição de sua mãe. É um laço que dura a vida toda. No mundo dos bonobos, a força não basta. A rede de contatos é importante. A diplomacia importa. E essa diplomacia assume formas surpreendentes. Em vez de escalar para a violência letal, como acontece em outras sociedades de primatas, os bonobos usam comportamentos sociais íntimos como ferramentas para a coesão e resolução de tensões. Não se trata de escândalo ou caricatura humana. É biologia social. Um mecanismo para desarmar conflitos, reduzir a agressão e manter um tecido comunitário estável. No mundo deles, a guerra se dissolve antes mesmo de nascer. Suas vocalizações ecoam pela floresta. Sons agudos, chamados rápidos, comunicação constante que revela uma sociedade que precisa estar conectada. São menos estrondosas que as batidas no peito do gorila, mas mais frequentes, mais nervosas, como um tecido de vozes sustentando uma estrutura invisível. No entanto, essa utopia só existe deste lado do rio. Porque se atravessarmos para o norte, entraremos em um universo paralelo. Ao norte do Congo, a floresta parece semelhante, até que se entendam suas regras. Ali vive o chimpanzé oriental, outro parente próximo, outra imagem espelhada, mas com uma sociedade forjada por pressões diferentes. A estrutura social do chimpanzé é repleta de intrigas entre os machos, alianças tensas, competição e vigilância territorial. Seu grupo pode ser enorme, mas raramente é visto completo. Eles vivem em um sistema de fissão-fusão. Separam-se e se reúnem, fragmentando-se em facções, patrulhas, subgrupos, mães com filhotes e machos em movimento. As frutas continuam sendo essenciais, mas a competição por elas é mais acirrada e o poder se constrói nessa competição. Aqui, o macho alfa não é apenas o mais forte. Ele é o mais estratégico, aquele que intimida com inteligência. Aquele que forma alianças, aquele que sabe quem apoiar e quando trair. Os machos se arrumam para reforçar laços que serão cruciais quando o conflito surgir. Porque o conflito de fato irrompe. Os chimpanzés são territoriais e quando patrulham, não o fazem para ver. Patrulham para afirmar sua dominância. Se encontram rivais, a violência pode ser brutal, organizada e letal. No Congo, guerras em miniatura se desenrolam sob galhos silenciosos, longe de qualquer câmera. Sua agressividade também se manifesta na caça. Os chimpanzés conseguem organizar grupos cooperativos, atribuindo funções de perseguição, bloqueio e emboscada para capturar presas arborícolas. Além disso, são habilidosos na fabricação de ferramentas. Preparam hastes, modificam objetos e transmitem técnicas culturalmente de mães para filhotes. Não é puro instinto, é aprendizado. É uma tradição. E enquanto essas sociedades complexas se movem entre raízes gigantescas, o solo da floresta revela outra força, outra forma de poder. De repente, um lampejo de cor atravessa a escuridão, uma máscara impossível, um rosto que parece pintado por um artista delirante. O mandril não é um macaco, é o maior e mais pesado macaco do planeta. E sua presença não se baseia apenas em seu tamanho, mas na linguagem do status. O macho dominante é um espetáculo multicolorido, azuis elétricos, vermelhos vibrantes, amarelos dourados, mas isso não é mera decoração, é biologia. É uma propaganda hormonal que grita poder, hierarquia e sucesso reprodutivo. No entanto, o mandril não é dominado por um único macho.
Domine pela força dos números. Suas tropas podem chegar às centenas, uma maré de corpos avançando pela floresta como um único organismo, remexendo a serapilheira, coletando frutos caídos, raízes, sementes e insetos. Eles são uma força ecológica móvel, um turbilhão de som e movimento que perturba tudo em seu caminho. E quando uma massa dessas se move, a floresta escuta. A selva está sempre à escuta. Neste momento, nossa expedição está apenas começando a abrir as portas. Vimos como o Congo forja diferentes gigantes, como um rio divide destinos e como sociedades próximas da nossa escolheram caminhos opostos. A diplomacia matriarcal dos bonobos, a política tensa dos chimpanzés, o poder imenso dos mandris. Mas este reino ainda guarda seu capítulo mais sombrio, porque além da inteligência, existe a ausência. Além do poder, existe a queda. E além da selva, a savana próxima conta uma história dolorosa, uma história de silêncio. O Congo não é uma massa uniforme, não é uma selva eterna que se estende igualmente em todas as direções. É um mosaico vivo, um sistema em constante tensão, onde a floresta gradualmente se desfaz, dando lugar a clareiras, savanas, pastagens e corredores abertos. Nesses limites, onde as sombras perdem sua densidade e a luz se torna mais intensa, a vida muda suas regras. Aqui, o som se propaga de forma diferente. Os cheiros se dissipam mais rapidamente, o horizonte existe. E quando há um horizonte, a sobrevivência se torna um tipo diferente de negociação. Na selva densa, o perigo geralmente é uma emboscada. Na savana, o perigo pode vir de longe, como uma sombra que cresce. Na orla da grande floresta, a terra se abre para revelar um mundo de grama. Uma paisagem que à distância pode parecer mais simples, mas é uma ilusão. Esses espaços abertos são uma máquina ecológica igualmente complexa, moldada por gigantes, por migrações, pela água e pela violência invisível do clima. Durante milhares de anos, um desses gigantes caminhou por aqui como se nada pudesse tocá-lo. Um animal de proporções quase absurdas em comparação com o resto da fauna. Um gigante pesando mais de 2 toneladas, projetado para viver com a cabeça baixa, sua altura diminuindo o mundo. O rinoceronte branco do norte. Para compreender o verdadeiro peso dessa presença, é preciso imaginá-la em movimento. Não como um monstro lendário, mas como o que ela era, uma arquiteta da paisagem. Seu corpo era músculo e osso, mas sua função era muito maior do que sua massa. Possuía um lábio largo e quadrado, uma ferramenta evolutiva perfeita. Não era um animal que colhia folhas delicadas como outros herbívoros mais seletivos. Era um ceifador, um puro pastador. Cortava vastas extensões de grama com eficiência metódica, dia após dia, estação após estação. E ao fazer isso, ele esculpiu a savana. Onde outrora viveu um rinoceronte branco do norte, a grama não cresceu descontroladamente. A paisagem permaneceu aberta. Manchas de grama curta tornaram-se habitats para outras espécies. Pequenos roedores, insetos, pássaros que dependem de espaços abertos para se alimentar ou observar predadores. Até mesmo os padrões de incêndio, tanto naturais quanto sazonais, podiam variar, pois uma pastagem bem aparada queima de maneira diferente. É fácil pensar em um rinoceronte como um simples consumidor de plantas. Na realidade, ele era um regulador do sistema. Suas vidas também eram tranquilas. Não se moviam em bandos barulhentos como os mandris. Não era uma sociedade tumultuosa. As fêmeas e seus filhotes podiam formar pequenos grupos, mas os machos adultos eram em grande parte solitários, territoriais, metódicos. Eles demarcavam seus territórios com montes de esterco, verdadeiros postos de fronteira olfativos. Ali deixavam informações, quem passou, quando e em que condições. Num mundo onde a visão não é o sentido principal, o olfato se torna um mapa. E naquele mapa, o rinoceronte era uma presença constante. A visão não era seu ponto forte. Sua visão era fraca, um mundo de formas borradas. Mas seu olfato era aguçado, sua audição aguçada. Suas orelhas em forma de funil podiam girar independentemente para captar os sons mais sutis. Um farfalhar, um passo, uma respiração. E apesar de sua aparente fragilidade sensorial, seu tamanho a transformava em um tanque biológico. Poucos predadores naturais conseguiam enfrentar um adulto saudável. A natureza raramente se atreve a colidir com uma massa tão grande.
mas o rinoceronte carregava sua sentença estampada no rosto. 2 chifres, não osso, mas queratina densamente compactada. O mesmo material das nossas unhas, multiplicado até se tornar um símbolo, um desejo, uma maldição. Em termos biológicos, um chifre é uma ferramenta. Em termos humanos, tornou-se uma mercadoria. E quando as mercadorias entram no ecossistema, o equilíbrio deixa de ser natural. Nas últimas décadas, a combinação de instabilidade política, conflitos armados, pobreza estrutural e redes criminosas transnacionais transformou a fronteira do Congo em um território militarizado de caça furtiva. Não se tratava de um caçador solitário com um rifle velho. Era um sistema inteligente, organizado, bem equipado. Em muitos lugares, a selva e a savana eram atravessadas por rotas de extração ilegal, por corredores onde a lei é diluída e o medo reina. O rinoceronte branco do norte não sabia nada sobre mercados negros, superstições ou dinheiro. Ele só sabia que algo o estava perseguindo. E em Garamba, seu último reduto selvagem, essa busca se transformou em uma guerra desigual. O parque, uma extensão de pastagens e floresta aberta no nordeste da República Democrática do Congo, foi durante anos o palco final para toda uma subespécie. Cada rinoceronte abatido não era apenas um corpo perdido. Era um futuro cancelado, porque os rinocerontes não se reproduzem rapidamente. Seus ciclos são lentos, seus filhotes precisam de tempo, proteção e estabilidade. São animais feitos para um mundo que muda lentamente. Mas o mundo não mudou lentamente. Mudou tudo como um golpe. Hoje, o rinoceronte branco do norte está funcionalmente extinto na natureza. Isso não é uma afirmação dramática, é uma dura realidade. Significa que, mesmo que alguns indivíduos ainda existam, não há mais uma população viável capaz de se sustentar em seu ambiente natural. A paisagem que outrora moldaram ficou sem o seu arquiteto. E o silêncio que deixam para trás não é poético, é ecológico. Quando um mega herbívoro desaparece, não é apenas um animal que se perde. Uma força motriz do ecossistema também se perde. A grama pode crescer mais alta. A vegetação rasteira pode avançar. A estrutura do habitat se altera. Algumas espécies prosperam, outras entram em colapso. Os ciclos de incêndio podem se intensificar. Os padrões de pastoreio são redistribuídos. Não se trata de um simples vazio. Trata-se de uma reconfiguração. E quando o sistema se reconfigura, outros tentam preencher o vazio. Não por ambição, mas por necessidade. Nessas orlas da floresta, onde a grama se estende como um tapete sob o sol, ainda existe uma força terrestre que se move com uma lógica oposta à do rinoceronte solitário. Uma força coletiva. Uma fortaleza viva. O búfalo da savana. Se o rinoceronte fosse um tanque isolado, o búfalo seria uma muralha ambulante. Um macho adulto pode pesar quase 1 tonelada. Seu corpo é um bloco compacto de músculos escuros. Seu olhar parece simples, mas sua presença é intimidante. E sua característica mais formidável coroa sua cabeça: os chifres. Nos machos adultos, as bases se fundem para formar uma cabeça, um escudo ósseo contínuo, tão duro quanto uma armadura. Desse capacete natural emergem 2 ganchos curvos capazes de levantar, perfurar e dilacerar. Não são decorações, são argumentos. O búfalo também é um herbívoro. Ele consome grandes quantidades de grama, contribuindo para a manutenção da savana e impedindo que arbustos a invadam. Mas o que o define não é apenas o que come, mas como vive. Vive em bando, em números que transformam a biologia em estratégia militar. Centenas, às vezes milhares de indivíduos. Uma congregação massiva que existe não por romantismo social, mas para sobreviver. Porque o búfalo tem predadores, e a principal delas é implacável: o leão. Na savana, o leão se baseia em cálculos, observação, paciência. E um único erro do búfalo pode ser fatal. Mas quando o búfalo está em rebanho, os cálculos mudam. Os filhotes são cercados por adultos. As fêmeas e os machos formam um perímetro. Seus chifres apontam para fora. O rebanho se transforma em uma fortaleza circular. Se um leão tentar romper essa defesa, corre o risco de morrer. O mais impressionante é que os búfalos nem sempre apenas se defendem. Às vezes, eles atacam, investem em grupo. Uma debandada coordenada de toneladas de músculos pode esmagar até mesmo um felino de grande porte. Essa reputação não é um mito.
É uma consequência da vida coletiva, e é por isso que nas margens do Congo, onde a água e os pastos ditam as rotas, ver uma manada de búfalos bebendo água é como ver um exército tomando posições. Mas a savana não é apenas terra, é também céu. E onde há rebanhos, há olhos observando do alto, porque o Congo não opera apenas com força, opera com informação. E a informação viaja com criaturas que parecem frágeis, mas que apoiam o sistema de forma inteligente. Do alto das árvores que margeiam as clareiras, uma presença observa. Um sentinela brilhante. O papagaio cinzento do Congo. À primeira vista, o papagaio cinzento parece discreto. Plumagem acinzentada, tons suaves, uma forma que se mistura com a casca das árvores e as sombras. Mas há uma exceção, sua cauda vermelha, um lampejo escarlate que quebra a camuflagem como um selo. Sua sociedade também é coletiva. Enormes bandos com centenas ou milhares de indivíduos transformam o amanhecer e o anoitecer em uma tempestade de sons. Eles viajam juntos de dormitórios comunitários para áreas de alimentação, não por caos, mas por meio da coordenação. No Congo, a coesão é uma arma. Mas o que torna o papagaio cinzento uma peça única do quebra-cabeça não é o número, é a mente. Suas habilidades cognitivas são extraordinárias para o seu tamanho. Não se limita a repetir sons, interpreta, associa, aprende padrões, resolve problemas e constrói laços sociais complexos. E, acima de tudo, ele detém um poder que, em um ecossistema de sombras, vale seu peso em ouro: imitação. Na natureza, a imitação não é um truque de showman. É uma questão de sobrevivência. Um papagaio cinzento consegue reproduzir chamados de alarme, imitar os sons de outros animais e manipular sinais auditivos que alteram o comportamento daqueles que o rodeiam. Numa floresta onde a visão é difícil, o som decide. Um chamado de alarme pode limpar uma clareira, pode deter uma manada, pode alertar primatas, pode revelar a presença de um predador. O papagaio cinzento não é apenas um pássaro, é um sistema de alerta. Sua dieta revela outro lado do Congo, a abundância da copa das árvores. Alimenta-se de sementes e frutos, especialmente os de palmeiras ricas em óleo, usando seu bico recurvado com força e precisão. Seus pés, adaptados para manipulação, tornam a alimentação uma operação quase manual. Parecem mãos, e de certa forma são mesmo. Mas, como tantas vezes acontece nesta história, a inteligência também pode ser uma maldição. O que torna o papagaio cinzento africano fascinante para o ecossistema, também o torna desejável para os humanos. Sua capacidade de imitar sons, formar laços e parecer amigável o tornou alvo do comércio ilegal de animais selvagens. Uma pressão silenciosa que não é vista de cima, mas que esvazia a floresta por dentro. Assim, nesta parte 2, o Congo revela uma verdade incômoda. O equilíbrio não é quebrado apenas quando um predador mata sua presa ou quando uma matilha domina um território. Ele é quebrado quando uma força externa altera as regras. O rinoceronte branco do norte foi um arquiteto das pradarias. Sua ausência deixa uma cicatriz ecológica. O búfalo representa o poder da resistência coletiva. O papagaio cinzento africano, a inteligência como um sistema de informação, e também como vulnerabilidade ao desejo humano, e isto é apenas a orla da floresta. Porque, se nos aventurarmos de volta ao coração do Congo, a selva nos aguarda com seus dramas mais complexos, o poder político dos chimpanzés, as alianças invisíveis, a tensão territorial e o contraste brutal com a diplomacia dos bonobos. Além disso, no coração da floresta, cada movimento de uma grande comunidade desencadeia reações em cadeia. Macacos fugindo, pássaros gritando, predadores aproveitando-se do caos. O Congo é um tabuleiro de xadrez e cada peça move as outras. O Congo nunca fica completamente em silêncio. Mesmo quando parece adormecida, mesmo quando a umidade abafa os sons e a luz se transforma em uma penumbra densa, a floresta está repleta de conversas invisíveis. Passos na serapilheira, galhos rangendo, chamados que viajam como fios entre troncos gigantes. Aqui, a sobrevivência não depende apenas da força. Depende da compreensão de um cenário social complexo, e em nenhum lugar do Congo essa verdade é mais evidente do que no mundo dos chimpanzés. Ao norte do Grande Rio, onde as águas separaram destinos por milênios,
vive o chimpanzé oriental. Compartilhamos com ele quase tudo o que é essencial: ossos, expressões, emoções básicas e até mesmo uma parte perturbadora da nossa maneira de nos organizarmos. Olhar para um chimpanzé não é olhar para outro animal. É como olhar-se num espelho desconfortável. A sociedade deles é um drama constante. Não existe um grupo estável e coeso como o dos gorilas das montanhas. Os chimpanzés vivem em um sistema de fissão-fusão. O grupo inteiro pode ter mais de 100 indivíduos, mas eles raramente são vistos juntos. Eles se fragmentam, eles se reúnem, eles se dividem novamente. Mães com filhotes se movem de um lado, machos jovens do outro. Patrulhas de adultos percorrem fronteiras invisíveis enquanto indivíduos solitários procuram frutos maduros em recantos secretos. O Congo os obriga a ser flexíveis. A hierarquia é masculina, mas não é simples. O macho alfa não é apenas o maior. Ele é aquele que melhor entende a dinâmica da floresta. A força bruta ajuda, mas não basta. É preciso ter aliados, favores, intimidação calculada e demonstrações públicas de poder. Cuidar da higiene pessoal não é o mesmo que demonstrar ternura, é diplomacia. Dois machos que se limpam mutuamente estão forjando pactos que serão testados em momentos críticos. Um vínculo de pele e pelo pode, horas depois, se tornar apoio durante uma luta ou suporte durante uma negociação por comida. Porque no mundo dos chimpanzés, comida é política. Frutos maduros são poder. Quem controla uma árvore carregada controla a atenção, as alianças e as oportunidades de acasalamento. E quando os recursos são escassos, a tensão aumenta como a umidade antes de uma tempestade. O Congo não entrega nada de bandeja, ele empresta por um tempo. O territorialismo é feroz. Os machos organizam patrulhas que cobrem os limites do território do grupo. Avançam silenciosamente, atentos a qualquer sinal. Um cheiro estranho, um ninho recente, restos de comida. Se encontrarem rivais, a cena poderá se transformar numa guerra em miniatura. Não é uma briga improvisada, é estratégia. Alguns distraem, outros cercam, outros atacam pelas costas. A violência pode ser letal. No mundo dos chimpanzés, a morte não é um acidente raro, é uma ferramenta política. Isso não é crueldade humana, é a dura lógica da evolução. Eliminar um rival significa mais território, mais fêmeas, mais recursos para a prole. A floresta não julga os métodos, apenas os resultados. Mas o chimpanzé não é apenas um guerreiro, ele também é caçador. Na copa das árvores, onde os macacos colobos se movem com agilidade, os chimpanzés organizam caçadas cooperativas. Alguns atuam como condutores, empurrando a presa em uma direção. Outros bloqueiam as rotas de fuga. Um último grupo aguarda em emboscada. Quando a estratégia funciona, a selva se enche de gritos, e a carne é distribuída de acordo com a hierarquia. A caça, além de fornecer alimento, é uma forma de moeda social. Compartilhar um pedaço pode fortalecer uma aliança. Recusar-se a compartilhar pode gerar inimizade. Cada mordida tem um significado que vai além da fome. E em meio a tudo isso, os chimpanzés usam ferramentas. Caules preparados para a pesca de cupins, pedras para quebrar nozes, esponjas de folhas para beber água. Não é puro instinto, é cultura transmitida de geração em geração. Uma mãe ensina seus filhos, e essa técnica pode ser passada adiante. No Congo, a inteligência deixa rastros. No entanto, ao sul do rio, a história tomou um rumo diferente. Ali, nas profundezas das selvas do Rive Gauche, vive o bonobo. Um parente quase idêntico em genes, mas radicalmente diferente em comportamento. Enquanto o chimpanzé construiu um mundo de competição entre machos, o bonobo construiu uma sociedade dominada por fêmeas. O contraste é surpreendente. O bonobo se move pela copa das árvores com uma graça quase vertical. Seus membros longos permitem que ele atravesse os galhos como se a floresta fosse uma escada particular. Ele também se alimenta de frutas, como o gorila das terras baixas, mas sua dieta é mais variada. Folhas, gramíneas e, ocasionalmente, pequenos vertebrados. Ele não é um pacifista absoluto, mas a maneira como ele lida com conflitos é única. As fêmeas formam alianças fortes, coalizões de mães, irmãs e filhas, monopolizam as melhores fontes de alimento e estabelecem a ordem social. Um macho pode ser maior, mas sem o apoio feminino, sua posição social despenca. A força não vem dos músculos, nasce do vínculo.
Quando surge tensão, os bonobos não recorrem à violência como os chimpanzés. Eles utilizam um repertório de comportamentos sociossexuais para apaziguar conflitos, selar reconciliações ou trocar favores. Não é um escândalo moral, é engenharia social. O resultado é uma comunidade mais estável, onde a agressão letal é rara e a cooperação diária é a norma. Suas vozes são agudas, quase latidas, entrelaçadas, uma sinfonia distinta do rugido profundo do gorila. A floresta do bonobo soa como uma conversa constante. E essa conversa sustenta uma utopia frágil, porque o mundo deles depende da abundância da copa das árvores, dos frutos que sustentam toda a comunidade. Se essa abundância for interrompida, a diplomacia também pode ruir. O movimento de um grupo de bonobos provoca ondulações na floresta. Outros primatas se agitam, pássaros mudam de galho, e nas sombras algo mais escuta atentamente, porque nem mesmo a sociedade mais pacífica está sozinha no Congo. Enquanto chimpanzés e bonobos descrevem duas versões da vida social, no solo da floresta, outra força percorre o território: o mandril. Uma criatura que parece ter emergido de um sonho cromático. Seu rosto é um padrão biológico: azuis elétricos, vermelhos vibrantes, amarelos intensos, cores que gritam status sem precisar de palavras. Mas o mandril não domina pela estética, dominar pela multidão. Os bandos de mandres estão entre as maiores concentrações de primatas não humanos do planeta. Centenas de indivíduos avançam como uma maré, remexendo a serapilheira em busca de raízes, tubérculos, insetos e frutos caídos. São colhedores da terra, varredores da abundância que cai da copa das árvores. A presença dele altera tudo. O barulho de uma matilha é impossível de ignorar. Rosnados, latidos, guinchos de contato. Ao revolverem o solo, espantam insetos, assustam pequenos vertebrados e alertam predadores e competidores. O mandril não vive apenas no ecossistema. Ele o reconfigura a cada passo. Suas enormes presas, maiores que as de um leopardo macho dominante, não são adaptadas para a caça, mas sim para a defesa e o estabelecimento da hierarquia. Disputas internas podem ser intensas, mas sua verdadeira força reside na coesão do grupo. Contra um predador, a horda é uma muralha. De frente para a floresta, é um arado vivo. Assim, no coração do Congo, coexistem três modelos de inteligência social: a política masculina e beligerante do chimpanzé, a diplomacia matriarcal do bonobo, a turba disciplinada do mandril. Três caminhos diferentes para resolver o mesmo problema, como sobreviver em meio à sombra, à competição e à escassez. Mas o poder não existe no vácuo. Cada movimento desses primatas afeta outros habitantes da floresta. Macacos menores fogem das patrulhas de chimpanzés. Pássaros mudam suas rotas quando mandres passam por perto. Os bonobos, ao ocuparem a copa das árvores, competem indiretamente com esquilos, calaus e outros frugívoros. O Congo é uma rede tensa. Ao tocar em um dos fios, os outros vibram. E enquanto essas sociedades complexas se desenvolvem, um ator silencioso espreita nas sombras. Um predador cuja vida é definida pela paciência e pela emboscada. Ele não precisa de cor, nem de números, nem de política. Aguarde. O Congo não concede tréguas. Sob a arquitetura infinita de suas árvores, onde as raízes se assemelham a colunas e o ar tem textura, cada criatura vive cercada por olhos que não pode ver. Neste reino de sombras, a inteligência social, o poder dos números e a diplomacia não são garantias absolutas. Há sempre algo mais, algo que não precisa de multidões, nem de cores, nem de alianças. Algo que domina outra linguagem, a linguagem da espera. Nas histórias do Congo, o foco geralmente recai sobre os grandes símios, os mandris barulhentos, os búfalos que fazem a terra tremer. Mas há um ator que raramente se anuncia, que não grita a sua presença, e ainda assim influencia cada movimento na floresta: o leopardo. Este predador não compete por frutos, folhas ou hierarquias visíveis. Compete por carne e oportunidade. Seu corpo é projetado para se mover como uma sombra líquida pela vegetação. Manchas que não são mera decoração, mas camuflagem fractal, quebrando sua silhueta na luz filtrada. Para o leopardo, o Congo é um jogo de emboscadas. Ao contrário dos leões da savana, que caçam em bandos e dependem da força coletiva, o leopardo é um solitário profissional. Cada sucesso ou fracasso depende exclusivamente dele.
Sua estratégia baseia-se em aproximar-se sem ser detectado, calcular distâncias invisíveis e lançar um ataque explosivo que dura apenas segundos. A selva pertence a ele porque ele sabe como ouvi-la. Os grandes símios têm consciência de sua existência, embora quase nunca o vejam. Um bonobo se movendo pela copa das árvores, um chimpanzé patrulhando o solo, um jovem gorila se afastando do grupo. Todos carregam uma memória ancestral do perigo felino, um rangido fora de lugar, um cheiro estranho na brisa, um silêncio perfeito demais. No Congo, o medo se manifesta na forma de manchas. O leopardo não é um assassino indiscriminado. Ele avalia os custos, prefere presas fáceis de controlar. Antílopes da floresta, pequenos primatas, animais jovens desavisados. Raramente se depara com um gorila adulto saudável ou um grupo de mandris em plena luz do dia. Mas a floresta nem sempre é justa. A noite muda as regras. Quando a escuridão cobre o chão e os sons se intensificam, o leopardo leva vantagem. Seus olhos detectam a luz mais tênue, seus bigodes captam as vibrações no ar e suas patas almofadadas apagam quase todos os vestígios. Um chimpanzé que se separa do grupo ao entardecer pode não retornar. Um filhote de gorila excessivamente curioso pode desaparecer sem deixar testemunhas. No entanto, os grandes símios não são vítimas passivas. Os chimpanzés respondem com vigilância coletiva. Suas patrulhas não apenas procuram rivais da espécie, mas também detectam predadores. Um chamado de alarme pode imobilizar um subgrupo inteiro em segundos. Os bonobos, da copa das árvores, usam sua rede de comunicação para alertar uns aos outros. O Congo é um diálogo permanente entre caçadores e caçados. Os mandris, com seus números avassaladores, representam outro desafio para o leopardo. Atacar um único indivíduo pode ser possível. Confrontar o bando inteiro é praticamente suicídio. Seus gritos coletivos podem atrair atenção indesejada, até mesmo de humanos. O predador aprende a escolher, mas o leopardo não é a única ameaça. Nos rios e pântanos do Congo vive outro senhor ancestral, um predador que pertence a uma era muito mais remota do que a dos primatas. O crocodilo do Nilo. Onde a floresta encontra a água, o perigo assume uma nova dimensão. Gorilas das planícies visitando clareiras alagadas, chimpanzés atravessando cursos d'água, búfalos descendo para beber água, todos adentram um território onde a paciência é medida em horas de imobilidade. O crocodilo é um fóssil vivo com uma estratégia moderna. Flutua como um tronco, respira como uma bolha, observa com olhos que mal chegam à superfície. Não precisa perseguir. Espera que a necessidade conduza sua presa até si, um passo em falso, um gole dado com excesso de confiança, um momento de distração. A água se torna uma armadilha. Até mesmo os gigantes respeitam esse limite líquido. Os búfalos bebem em grupo, atentos a qualquer ondulação. Os gorilas evitam áreas profundas. Os chimpanzés procuram passagens seguras entre as raízes. O Congo nos ensina a desconfiar daquilo que permanece imóvel. No entanto, o predador mais persistente não possui garras ou dentes visíveis. É o próprio ambiente. Tempestades que inundam territórios, secas que devastam pomares, doenças que se espalham com a umidade, parasitas que enfraquecem os jovens. A selva é generosa, mas também implacável. Cada temporada reescreve as regras. Quando as frutas são escassas, os chimpanzés tornam-se mais agressivos. Quando as clareiras são inundadas, os gorilas precisam se deslocar para mais longe. Quando os insetos proliferam, os pássaros mudam suas rotas e os primatas perdem aliados silenciosos. Tudo está conectado. E nessa frágil rede, a sombra humana reaparece. Trilhas de exploração madeireira que fragmentam territórios, mineração que envenena rios, caça que desmantela hierarquias sociais. O leopardo pode matar indivíduos, mas os humanos podem desmantelar sistemas inteiros. Os grandes símios percebem isso, mesmo que não entendam. Uma floresta desmatada interrompe suas rotas de alimentação. Um acampamento humano espanta as presas e atrai cães. Armadilhas não discriminam entre espécies. Os serviços de inteligência do Congo enfrentam um novo problema. Um predador que não segue as regras ecológicas e, no entanto, a vida persiste. Em clareiras remotas, um macho dominante de costas prateadas continua batendo no peito para reunir sua família. Na copa das árvores, as fêmeas de bonobo seguem forjando alianças. No chão, mandris avançam como um rio de cores.
O Congo não desiste facilmente, mas cada encontro com o caçador invisível, seja ele leopardo, crocodilo ou humano, serve como um lembrete de uma verdade incômoda. Nenhum poder é absoluto. Nem a força do gorila, nem a astúcia do chimpanzé, nem a diplomacia do bonobo garantem segurança eterna. A selva sempre cobra seu preço. Nossa jornada está chegando ao capítulo final. Já vimos impérios de árvores, sociedades complexas, gigantes moldando paisagens e predadores à espreita, em silêncio. O que ainda precisamos entender é o que tudo isso significa para o futuro da Bacia do Congo e para o nosso próprio futuro. Porque esta floresta não é apenas um lugar distante, é um reflexo do planeta. O Congo não é apenas um território desenhado em mapas, é um sistema vivo e pulsante. Todas as manhãs, enquanto a névoa se eleva acima da copa das árvores e o sol começa a filtrar sua luz em colunas douradas, milhões de folhas liberam no ar o oxigênio que sustenta a vida em continentes distantes. Esta floresta não é uma mera espectadora do planeta, é um de seus órgãos vitais. Um pulmão verde que trabalha incansavelmente desde antes do surgimento das primeiras cidades humanas. Aqui, o tempo não é medido em anos, mas em eras. Durante nossa jornada, vimos como a inteligência se manifesta de diversas formas. A mente política do chimpanzé, capaz de planejar alianças e traições. A diplomacia do bonobo, que substitui a guerra pelo contato e pelo afeto. A autoridade silenciosa do gorila, que governa sem a necessidade de violência. A força coletiva do mandril, um rio de corpos que avança como um único ser. Mas agora precisamos olhar além dos indivíduos. Precisamos analisar o futuro da equipe. A Bacia do Congo abriga mais de 10.000 espécies de plantas, 1.000 espécies de aves e centenas de mamíferos únicos. É um mosaico biológico que levou milhões de anos para se formar. Cada árvore caída, cada rio poluído, rompe um fio dessa tapeçaria, e uma rede com muitos nós quebrados acaba entrando em colapso. A floresta regula as chuvas na África Central. Os ventos que atravessam o Atlântico acumulam umidade aqui. Sem esse sistema, as secas avançariam em direção ao Sahel, as temperaturas se tornariam mais extremas e os ciclos agrícolas de milhões de pessoas seriam interrompidos. O Congo não é um cenário, é um motor climático. No entanto, esse motor nunca havia enfrentado tanta pressão simultaneamente. A exploração madeireira industrial abre cicatrizes retas onde outrora prosperavam labirintos de vida. Estradas dividem territórios que gorilas levaram gerações para aprender a percorrer. A mineração perturba solos que armazenaram carbono desde a última era glacial. E nas margens dessas feridas, a caça encontra caminhos fáceis. Para os chimpanzés, uma floresta fragmentada é uma armadilha psicológica. Suas sociedades dependem de distância e movimento. Quando os recursos diminuem, as tensões aumentam e os conflitos internos se multiplicam. O que antes era política se transforma em pura sobrevivência. Os bonobos mais pacíficos sofrem de uma maneira diferente. Seu mundo é baseado na abundância compartilhada. Quando as frutas desaparecem, sua estrutura social se desfaz. As fêmeas perdem a capacidade de mediar conflitos e o antigo equilíbrio se desfaz. Os gorilas, com sua aparente força, são igualmente frágeis. Uma simples gripe humana pode se espalhar por todo um grupo como um incêndio invisível. Armadilhas para antílopes não fazem distinção entre espécies e pegam mãos que nunca aprenderam a temer o metal. Cada encontro com a nossa civilização é uma roleta russa evolutiva. O papagaio cinzento africano vive um paradoxo cruel. Sua inteligência extraordinária, apurada para interpretar a selva, o transformou em um troféu vivo. Em mercados distantes, as pessoas pagam por sua capacidade de imitar vozes humanas, enquanto em seu habitat natural, a floresta perde seu melhor sentinela. Uma copa de árvores sem papagaios cinzentos africanos é uma copa mais vulnerável. Até mesmo os predadores percebem a mudança. O leopardo, mestre da furtividade, encontra menos presas selvagens e mais animais domésticos. O crocodilo divide os rios com pescadores que já não temem os espíritos ancestrais. O equilíbrio entre caçador e caça está se desfazendo rumo a um novo caos. A selva está aprendendo a conviver com um intruso imprevisível, nós. Mas reduzir o Congo a uma história de perda seria trair sua verdadeira natureza. Esta floresta também sabe como se curar.
em reservas bem protegidas, os gorilas das montanhas demonstraram que o declínio não é o seu destino. Em algumas regiões, as populações se recuperam quando recebem segurança. Os chimpanzés aprendem a usar corredores restaurados. Os bonobos recolonizam áreas de onde haviam sido expulsos pela guerra. A vida, quando deixada em seu próprio curso, retorna. As comunidades locais desempenham um papel crucial. Para muitos povos do Congo, a floresta não é um recurso, é um parente. Suas línguas contêm nomes para plantas que a ciência está apenas começando a descrever. Seus mitos falam dos macacos como vizinhos ancestrais, não como mercadoria. Sem eles, qualquer conservação é um castelo de cartas. Estão surgindo projetos em que antigos caçadores se tornam guardiões, em que o ecoturismo financia escolas, em que as crianças aprendem que um gorila vivo vale mais do que qualquer troféu de caça. Não é romantismo, é a economia do futuro. Vamos imaginar um amanhã diferente. Um Congo onde as estradas são planejadas em torno de corredores biológicos, onde a mineração repara o que toca, onde o comércio de animais de estimação é uma lembrança vergonhosa, onde cientistas trabalham lado a lado com xamãs e guardas florestais. Esse futuro não é uma utopia, é uma escolha. Os grandes símios desconhecem que seu destino está sendo debatido em escritórios distantes. Eles continuam com seus rituais ancestrais. O macho dominante constrói seu ninho de folhas, a fêmea bonobo reconcilia dois rivais. O chimpanzé ensina seu filhote a quebrar uma noz com uma pedra. Atos simples que sustentam mundos complexos. O Congo nos lembra de algo incômodo. A inteligência não é propriedade exclusiva da nossa espécie. Existem outras maneiras de pensar, de organizar a vida, de resolver conflitos. Perdê-las empobreceria o universo de possibilidades. Cada primata extinto é uma biblioteca queimada. Isso também nos ensina humildade. Essa floresta sobreviveu a eras glaciais, mudanças nos cursos dos rios e à deriva continental. Ela pode sobreviver a nós. A questão não é se o Congo terá um futuro, mas se nós teremos um futuro com ele. Ao cair da noite, quando o sol se põe atrás de uma cortina de nuvens violetas, toda a floresta parece exalar. Os papagaios cinzentos africanos retornam aos seus poleiros. Os bonobos se chamam uns aos outros da copa das árvores e os gorilas buscam refúgio entre as copas das árvores. A selva fala muitas línguas ao mesmo tempo. Nossa jornada termina, mas a história continua. Isso continuará enquanto houver um rio que divide mundos, enquanto um mandril cruzar a clareira como uma bandeira viva, enquanto um leopardo deixar sua marca na lama, enquanto uma criança congolesa aprender o nome de uma árvore. Se estas palavras fizeram você sentir o pulsar do Congo, ajude-nos a garantir que outros também o sintam. Curta este documentário, inscreva-se para receber novidades sobre expedições e compartilhe esta jornada com aqueles que ainda acreditam que a Terra merece um futuro selvagem. Porque proteger o Congo não se trata de salvar uma paisagem distante. Trata-se de defender a memória viva do planeta e, de alguma forma, nos defender.